Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos podcasts falando sobre as vocações. Hoje é dia 31/8, terça-feira. Chegamos ao fim do mês de agosto. E também nós iremos encerrar hoje os nossos podcasts falando sobre as vocações. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar. A decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Este pequeno trecho te faz recordar uma linda canção de Padre Zezinho. A música se chama Vocação. E é isso que Cristo faz conosco. Nos chama o tempo todo. A decisão é sua. São muitos os convidados, muitos a quem Ele chama. Mas, infelizmente, quase ninguém tem tempo para responder ao seu chamado. A vocação que você foi chamado. E assim, são muitos que não respondem a esse chamado. E neste podcast de hoje nós iremos refletir um artigo de Padre Paulo Gil, que está presente na revista Ave Maria deste mês de agosto de 2021. Para o Senhor, digamos sim. São muitos os convidados e chamados para o amor. Temos no Brasil um mês inteiro para refletirmos e rezarmos pelas vocações na igreja. Há 40 anos, agosto é o mês das vocações. Em 1981, na 19ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi instituído o mês vocacional, com o objetivo de conscientizar as comunidades sobre a importância de comemorar e celebrar as vocações na vida da igreja. A comunidade paroquial é um terreno fértil para que as sementes sejam lançadas e muitos frutos sejam colhidos. Também as famílias onde acontece a catequese de base podem ser lugares privilegiados para o despertar das vocações. Jesus escolheu e chamou os primeiros discípulos e o instruiu para uma missão muito especial: levar alegria e esperança aos corações. Eram pessoas comuns, trabalhadoras, comprometidas com suas famílias e amigos, com suas limitações e qualidades, iguais a todos nós. Jesus não pensou em chamar os que estavam preparados, mas Ele mesmo quis preparar cada um para o ministério de proclamar a palavra e testemunhar a riqueza da vida construída numa comunidade de fé. Seguindo os passos de Jesus, os discípulos responderam ao seu chamado e compreenderam que foram chamados para amar. Permanecendo junto do Mestre e caminhando com ele, a comunidade dos discípulos reconheceu o Filho de Deus e se animou para anunciar a alegria da boa nova do reino de Deus. Essa alegria não foi um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Anunciamos com nossa fé e nossa esperança que Deus nos ama. Cristo, em sua generosidade, escolheu-nos para a missão, dizendo: Ide ao mundo anunciar.
Podemos escutar sua voz e seguir seus passos. Sentirmos-nos chamados e respondermos com amor, dizendo sim ao Senhor. Garante-nos a plena realização da dignidade pessoal e nos estimula para uma vida fortalecida pela fraternidade. Dizer sim a Deus é dizer sim ao mundo e marcar com nossa presença o estilo de vida dos cristãos. Para entendermos como cada pessoa pode se identificar com sua vocação, a Igreja celebra a cada semana do mês de agosto um chamado especial, assumido com generosidade pelos filhos e filhas de Deus que se colocam a serviço de Cristo, anunciando o Evangelho em sua realidade. Na catequese, podemos trabalhar a importância de responder ao chamado com o coração livre para Deus. Em Jesus, reconhecemos o nosso lugar e a nossa missão na Igreja e no mundo. Nele, somos filhos e filhas de Deus, membros de sua família. O primeiro domingo é dedicado às vocações dos ministros ordenados, diáconos, presbíteros e bispos. São muitos os convidados para essa missão tão linda. O bispo é o primeiro responsável pela catequese de sua diocese. E o padre, como seu colaborador, é o primeiro catequista da comunidade. Ambos são chamados a uma vida de dedicação e de amor, no compromisso de transmitir a fé. Como educadores da fé, assumem a tarefa de assegurar que a Igreja, casa de iniciação à vida cristã, seja lugar do encontro e da comunhão, integrando toda a comunidade no projeto pastoral da diocese. Os diáconos, chamados para serviço da palavra, da liturgia e da caridade, podem dar uma valiosa contribuição na catequese das famílias e no acompanhamento de todas as situações que estão carentes de esperança e fé. Quais atitudes podem ser assumidas na catequese para um novo agir catequético em comunhão com orientações recebidas do bispo e dos párocos? O segundo domingo é dedicado à vocação familiar, quando comemoramos então o Dia dos Pais. A Semana da Família é uma grande oportunidade para reconhecermos o valor e a riqueza de se ter uma família. Em tempos de violência, tristeza e dor, resgatemos a importância da família, casa de vida e amor, onde tudo começa. Nela iniciamos a caminhada de integração com a sociedade, respondendo ao chamado de Deus para ser testemunhas do amor e da fraternidade. O pai, a mãe e os filhos, cada um em seu papel, são filhos e filhas de Deus, que caminham juntos de Cristo para a construção de um mundo mais humano. Como a catequese pode colaborar com as famílias na busca fortalecida no amor recíproco e na harmonia do lar? O terceiro domingo é dedicado aos irmãos e irmãs consagrados. A Igreja lembra e celebra a vida e a vocação dos religiosos. Bendizemos a Deus por tantos homens e mulheres que consagram suas vidas ao serviço da Igreja e do próximo. Eles nos revelam que são muitos os carismas e as atitudes assumidas com amor que enriquecem a vida de nossas comunidades. Com fé e esperança, buscam viver os votos de castidade, obediência e pobreza, para confirmar o compromisso com Jesus e serem testemunhos vivos do Evangelho. Com um coração perseverante e fiel, os consagrados mantêm a alegria da vida consagrada, casa da esperança e fé. Rezemos para que muitos sejam chamados para essa entrega de vida, que se reparte no amor ao próximo, missão de anunciar a presença de Jesus nas diferentes ações e serviços. E de que modo a catequese pode entusiasmar os catequizandos para a vida consagrada como sacerdotes, religiosos e missionários? O quarto domingo é dedicado à vocação dos leigos e leigas, que assumem com fidelidade os trabalhos pastorais e missionários como cristãos.
Todos os batizados são incorporados a Cristo e, como membros da igreja, tornam-se colaboradores dos padres na ação evangelizadora em suas comunidades, no serviço da catequese, na liturgia, nas pastorais sociais e nas diversas atividades pastorais. Todos que respondem ao chamado de formar uma comunidade de fé são corresponsáveis na construção da paróquia, comunidade de comunidades. Com a integração das famílias, assumem a vocação de viver e anunciar com alegria a boa nova do Evangelho. Como a catequese, sendo um processo permanente de educação da fé, favorece o desenvolvimento humano e religioso dos catequizandos? O Dia do Catequista. Quando o mês de agosto possui 5 dias, a Igreja celebra o Ministério do Catequista. Por vocação e missão, os catequistas são educadores da fé na comunidade paroquial, acolhendo, educando e acompanhando os catequizandos nas suas diferentes idades e realidades. Crianças, adolescentes, jovens e adultos são acompanhados no processo de iniciação à vida cristã, para que, recebendo os sacramentos, possam dar testemunhos de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus. Os catequistas são pessoas de fé e de muita generosidade, que se dedicam ao ministério de transmitir as verdades da fé e iniciar os catequizandos na vida comunitária. Quais atitudes podem ser assumidas pelos catequizandos quando os catequistas oferecem uma catequese dinâmica, renovada, orante e vivencial? Rezemos então pelas vocações. Vamos então rezar a oração pelas vocações. Vou deixar disponível na descrição desse vídeo para que você possa rezar junto comigo. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Que bela oração! Que oração magnífica e muito profunda, nos chamando, nos orientando a reconhecer que todos nós temos uma vocação e Deus nos chama. Como eu falei no início, são muitos os convidados, mas infelizmente poucas pessoas têm tempo para servir ao Senhor, para ouvir o seu chamado. Jesus chamou muitos para segui-los, e dentre esses foram os discípulos, aqueles que responderam ao chamado de Cristo para o amor, para a vocação. E assim, Jesus foi preparando aqueles que ouviram a sua voz. E muitas vezes nós ficamos perdidos em como descobrir a sua vocação. E aqui vai algumas orientações para te ajudar. Sabemos que no plano de Deus sobre a criação, cada ser em particular tem sua missão própria.
A missão do homem não é imposta por força, mas é entregue à sua liberdade, privilégio sublime que constitui a grandeza incomensurável do ser humano. Nosso critério para discernir a vontade de Deus em nossa vida é de ordem sobrenatural e deve ser aplicado com a ajuda de uma luz também sobrenatural. Existem alguns passos fundamentais para descobrir a vontade de Deus. O primeiro deles, temos uma vida sacramental, principalmente a confissão e o recebimento da Eucaristia e de oração intensa e constante, de modo que dispomos o nosso coração a escutar a voz de Deus. Segundo, crescermos no compromisso apostólico na paróquia, grupo de oração e etc. Terceiro, por meio de uma direção espiritual, ser ajudado a escutar a voz de Deus de forma mais clara. Quarto, cultivarmos a sincera confiança em Deus. E o quinto, por último, sermos sinceros conosco e com Deus. O Espírito que mora em nós desde o batismo e que nos assiste com seus dons de entendimento, ciência e prudência é a melhor garantia de êxito nesse caminho de discernimento. Ele nos ajudará a descobrirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim nós encerramos esses nossos podcasts falando sobre as vocações. Hoje, nesse nosso último podcast, então nós fizemos uma retomada, do que são as vocações, quais são elas. Também, através desse podcast, nós podemos ouvir um fato muito interessante, que há 40 anos, agosto é o mês das vocações. Muito interessante, às vezes a gente não sabia dessa informação. Isso nos ajuda na nossa formação, na nossa caminhada de um cristão consciente. E assim, querido irmão e querida irmã, eu agradeço por ter me acompanhado todo esse mês de agosto, ouvindo atentamente todos os nossos podcasts. E espero você ansiosa e cheia de alegria para começarmos com muita satisfação os nossos podcasts de setembro falando sobre a Bíblia. Nós iremos fazer então um estudo muito interessante e que vai ajudar muito na sua catequese, na sua caminhada. Obrigada, grande abraço a você. Não se esqueça de curtir, de comentar, compartilhar. Deixa aí o seu comentário que você achou dos nossos podcasts. E qual a sua expectativa para o podcast de setembro, que nós iremos iniciar já já. Também já desejo um abençoado mês de setembro que já vai se iniciar, que possamos acreditar em dias melhores, que a fé e a esperança se faça forte dentro dos nossos corações. E querido irmão e querida irmã, vamos trabalhar na messe do Senhor. Precisa de muitos operários. Vamos todos. Grande abraço a você. E continue nos acompanhando aqui e até o nosso próximo encontro para refletirmos sobre o mês da Bíblia.